Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria, que satisfação poder, nesta quarta-feira, chegar até a tua casa, o teu local de trabalho, ao carro e o mais importante, alcançar seu coração através da palavra de Deus. Está no ar o programa da Nossa Missão. E que satisfação saber que a nossa audiência só tem crescido cada vez mais, homens e mulheres de Deus como você, que acompanha a nossa missão no dia a dia e tem sido ministrado por Deus aqui através desse importante veículo, através dessa tela, através da TV. Pastor Samuel Henrique, a paz do Senhor Jesus, está aqui sempre à minha esquerda, como já está aqui na esquerda do peito. Pastor Samuel, que alegria, que satisfação poder, nesta quarta-feira, celebrar Jesus e poder ser boca dele na terra, mais uma vez para esse povo abençoado. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, que alegria, mais um programa da nossa missão aqui na TV Capital. Eu espero que você seja abençoado, edificado através de tudo aquilo que Deus já preparou para este momento. Glórias a Deus. Pastor Samuel, nós estamos na reta final para terminar o ano de 2025. Um ano marcado por muitos acontecimentos, para muitos um ano difícil. Nós que acompanhamos muitas vidas, cuidamos de muitas vidas, podemos aqui testemunhar que foi um ano de muitas lutas, de muitas pelejas, de muitos obstáculos, de muitas barreiras e muralhas, mas também um ano que Deus já fez grandes coisas e ainda tem por fazer, pastor Samuel. Com certeza, a esperança não pode morrer. Eu acredito que antes da virada deste ano nós viveremos uma virada divina e acredito também que Deus já tem preparado um tempo novo para as nossas vidas. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Conhece esse hino? Pois é. Ele faz mover céus e terra para abençoar a vida dos teus filhos. E tem hora que a gente vai vendo o tempo passar, parece que ele não chegou, parece que não vai chegar. A Bíblia tem muitos exemplos assim, pastor Samuel, mas no final, essas histórias terminam com um final feliz. Isso nos faz lembrar da história de Lázaro. O Lázaro, amigo de Jesus, que enfrentou uma enfermidade, as suas irmãs preocupadas, ansiosas, aflitas, pediu para que buscasse Jesus, para que Jesus pudesse vir orar por Lázaro. Jesus, então, ouvindo aquele convite, aquele chamado, ele demorou, ele tardou a ir ao encontro do mesmo. E o que nós conhecemos da história é que Lázaro, ele veio a morrer. Pastor Samuel, João capítulo 11 é um dos milagres mais extraordinários de Jesus. Conta a história de uma família que Jesus muito amava, irmãos que moravam juntos, historiadores divergem sobre as causas, mas muitos teólogos afirmam que Lázaro era uma pessoa que tinha saúde frágil, por isso não casou, e aí aqueles irmãos que vão ficando ali, um cuidando do outro, e vai todo mundo ficando para titio, e o tempo vai passando. Fato é que eram pessoas maravilhosas. Nós estamos falando de um pequeno vilarejo, Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, um vilarejo para muitos um lugar insignificante, mas para Jesus era um lugar muito importante, não pelo lugar, mas pelas pessoas. Onde quer que você esteja agora, não se preocupe muito com a questão do lugar, não. Você é uma raridade, é uma obra-prima, é uma preciosidade, uma propriedade peculiar de Deus,
e aonde quer que você esteja, ele sempre vai estar presente, e é a presença dele que vai fazer a diferença. Jesus, ele ia para aquela casa, ele tinha prazer em estar com aqueles irmãos, né? Nós vemos aí nessa casa, pastor Samuel, aquela passagem tão conhecida de Marta e Maria, Maria jogada aos pés de Jesus, adorando, Maria chorando, né, sempre quebrantada, Marta trabalhando, cuidando dos afazeres, porque preocupado que Jesus ia comer, os discípulos iam comer. As duas são de suma importância. Se Marta não trabalhasse, Maria não comia, né? Então, aquela sinergia, aquele trabalho ali em conjunto era importante, mas Jesus deixou claro quem que estava levando a melhor parte ali da história, quem estava adorando, quem estava aos pés dele, extraindo o máximo que ele tinha, né? E com isso, nós vemos ali diversas outras passagens, Marta, Maria e Lázaro. Mas, de repente, a doença chegou nessa casa, como pode chegar em qualquer uma, pastor Samuel? Nós temos bênçãos que são bênçãos comuns. O sol nasce para todos, mas nós temos também problemas, dificuldades que vão assolar aqueles que Jesus ama, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão firmes na fé. São problemas que chegam sem avisar, como esse que chegou na casa de Lázaro e agravou o seu estado de saúde. Com certeza. A preocupação era grande pela enfermidade, mas a aflição foi maior quando elas perceberam que a esperança já tinha se acabado. Elas entenderam que Jesus não iria chegar e que Lázaro tinha morrido e por isso colocam então uma pedra e está sepultando ali não apenas Lázaro, mas também a esperança, mas também a fé. Quantas vezes nós somos atingidos de uma tal forma que precisamos colocar uma pedra na esperança, precisamos colocar uma pedra na fé e às vezes conseguimos até desacreditar de que Jesus pode resolver o nosso problema. Existe uma vertente na cultura judaica e alguns divergem, dizendo que trata-se de uma crença, um misticismo até relacionado a espiritismo, outros que simplesmente se deve ao fato da ciência, da medicina na época, não ter os recursos de hoje para constatar um óbito. O que ocorre, pastor Samuel, é que nessa vertente dos judeus, uma pessoa que morria, ela podia voltar em até 3 dias. Lázaro estava morto, sepultado, já passavam os 3 dias. Jesus, ele já havia sido comunicado, Jesus, ele foi lembrado e Jesus não estava alheio. Parecia que por não atender imediatamente o pedido daqueles que o amavam, parecia que Jesus estava alheio. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Não é porque ele não chegou até agora que ele não esteja se importando com o que você está passando. Não é porque ele não interveio até agora que ele esteja indiferente ao seu sofrimento. Hoje, nós estamos aqui como instrumento de Deus para te trazer uma resposta diante dos seus questionamentos, porque o tempo está passando e as coisas estão indo de mal a pior. Porque o tempo está passando e, segundo o prognóstico dos homens, já deu, já era, não tem mais jeito. Ei, quando para eles tudo já estava acabado, Jesus chegou. Quando Jesus chega, pastor Samuel, Marta se apressa e faz aquela declaração que entrou para a história. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa fala choca, é uma fala que pode ter diferentes interpretações, pode parecer uma queixa, pode parecer um lamento,
Jesus, ele ouve e ele diz, seu irmão há de ressuscitar. Marta, de pronto, muito racional, ela abre uma DR ali com Jesus e ela mostra que lembrava dos ensinamentos de Jesus. Ela diz, sim, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ela estava dizendo, mas eu não estou querendo saber sobre os últimos dias, eu estou dizendo para o senhor sobre agora. Naquele mesmo instante, Jesus ele avança, a notícia chega para Maria que Jesus ele chegou, e aí Maria vai falar novamente essa frase, pastor Samuel. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante, é a mesma frase dita de forma diferente por duas pessoas completamente diferentes, apesar de serem irmãs. Com Marta, Jesus dialogou. Com Maria, Jesus chorou. Porque a nossa abordagem diante de Deus vai trazer a resposta proporcional à forma como nós o abordamos e como nós nos entregamos na presença dele. Se você chegar para Deus com questionamentos e achar que tem direito a alguma coisa, é uma situação. Mas se você chegar como Maria chegou, e nós aprendemos com isso, pastor Samuel, a chegar com arrependimento, a chegar com quebrantamento, ao chegar por baixo, ao chegar se lançando aos pés dele, lamentando, mas ao mesmo tempo demonstrando uma confiança tão grande. Jesus chorou e naquele momento Jesus ele disse, me leva até o problema, me leva agora até a causa impossível. Me mostra agora aonde está o que parece estar perdido. Aonde está o que parece estar morto e acabado. Assim, Jesus é levado até aquela sepultura. E o que é que acontece, pastor Samuel? Ele pede imediatamente para que a pedra seja removida. Marta, naquele momento, ainda questiona, mas mestre, já faz 4 dias, já cheira mal. Ela estava falando isso porque a sua fé estava abalada, a sua esperança tinha se acabado. Mas a pedra foi removida, e quando a pedra é removida, Aleluia. Jesus chama então aquilo que estava morto, Jesus chama, e Lázaro veio, ouviu a sua voz e veio ao seu encontro. A única voz que um morto pode ouvir. A voz de Jesus. A única voz que traz à existência o que não existe. A voz de Jesus. O verbo vivo. O haja de Deus. Haja vida. E a vida voltou. Lázaro ressuscitou. Em nome de Jesus, pastor Samuel, que estamos aqui profetizando, é que esse ano não vai acabar sem Jesus chegar. Aleluia. Esse ano não vai acabar sem esse homem e sem essa mulher experimentar o maior milagre da vida dele até aqui. Glória a Deus. Porque se muitos diziam, como Jesus ama Lázaro e deixou ele sofrer e chegar neste ponto, agora a história mudou. Agora tudo virou. Como nós aqui estamos declarando que antes da virada do ano tem virada. As pessoas agora diziam assim, Jesus ama tanto Lázaro que fez um milagre inédito na vida dele, que fez o maior milagre de todos, fez aquela casa entrar como manchete, não de tragédia, de perda, de luto, mas aquela casa que Jesus ele tinha prazer em estar, porque ele era bem-vindo. Que seja assim na sua casa, que seja assim no seu coração. E a manchete que vai ser estampada em 2026 é que Jesus chegou com vida, com abundância. Aleluia. Que Jesus chegou para completar tudo que te faltava, Glória a Deus. para trazer até mesmo a ressurreição de sonhos, de projetos e até mesmo de relacionamentos que já estavam dados como finados. Ei, toma posse
em nome de Jesus. E Deus vai continuar falando aqui, pastor. Com certeza, Deus tem uma palavra ainda ao seu coração, transmitida ali da nossa missão, do altar da nossa missão. Confere aí, deixa Deus falar contigo. E tem louvor e no final tem oração. Não sai daí não. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tenho a palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue falar, eu só ouvia o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua
Escuta isso. E ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no teu rosto e tenha calma. Levante uma das suas mãos e profetiza isso. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Procure alguém de fé perto de você agora e segure na mão dessa pessoa aí. Alguém de fé. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, como eu sei que é alguém de fé? Se você olhar no olho dela, no olho dele, e o semblante for daquela pessoa que já morreu, esqueceu de enterrar, você larga a mão dessa pessoa. Alguém de fé, alguém que tem o brilho do Espírito Santo nos olhos. Alguém que veio aqui porque acredita em um Deus que fala, porque acredita em um Deus que cura, porque acredita em um Deus que liberta, que transforma. Alguém que chegou aqui dizendo: a minha causa não está perdida. A minha causa não está perdida. Eu vou buscar aquele que tudo pode. Eu vou atrás daquele que pode resolver. Se você encontrou essa pessoa, segure na mão dela, segure na mão dele, e com a autoridade de Deus, vai profetizando agora, vai profetizando agora. Libera esta palavra, libera esta palavra agora. Diga: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livra. O Senhor está entrando na tua causa. O Senhor está trazendo vitória. O Senhor está trazendo resposta. Vai profetizando, vai profetizando. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem trouxe glória a Deus? Quem trouxe glória a Deus? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe? Este é o momento de você adorar Ele. Este é o momento de você adorar Ele. Aleluia. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você escolheu estar na presença dEle. Este é o momento de adorar, de abrir seu coração, de contar os seus problemas, de falar
tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado, do milagre que você precisa antes desse ano terminar. Enquanto nós estamos adorando, os céus estão em movimento. O Senhor já está trazendo resposta para muitas pessoas aqui. Aleluia. Você poderia estar lá no shopping passeando, flamboyante. Você poderia estar lá na 44, andando, batendo perna, olhando roupa. Você poderia estar dormindo, você poderia estar assistindo série. Mas você saiu e veio em direção à casa de Deus, porque você sabe o que você precisa. Você sabe o que você precisa. E essa casa é casa de milagre. Esta casa é casa de milagre. Essa casa é casa de resposta. Ninguém vai voltar da mesma forma, porque tem renovo de Deus descendo nessa tarde. Tem alegria dos céus descendo. O Senhor está falando com você nesta tarde. Você não vai sair daqui da mesma forma. Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar. Entenda isso aqui. Mateus capítulo de número 7, o versículo 24 diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Na Bíblia, fundamento sempre precede a uma promessa. Nós temos diversos exemplos sobre isso na Bíblia. O exemplo, por exemplo, de Noé. Qual era a promessa? Chuva. Qual era a promessa? Dá para melhorar isso aí. Qual era a promessa? Eu saio daqui toda terça sem voz. Aí você quer sair daqui com a voz também bonitinha, né? Bora comigo, me ajude, velho. Me ajude. Se eu cantar, vocês me ajudam a cantar. Se eu der glória, vocês me ajudam a dar glória. Amém ou não amém? Né, Pedro? A promessa para Noé era de chuva. Antes de chuva chegar, ele construiu a arca. A promessa na vida de Abraão era Isaac. Antes de Isaac chegar, Abraão sacrificou ao Senhor. A promessa para Davi em um momento de dificuldade no governo era: a praga vai cessar. Antes da praga cessar, ele comprou a eira, ele comprou os bois e ofereceu como sacrifício. Com isso eu entendo que oferta é fundamento, fundação, fundação de uma construção.
Diga comigo, por gentileza, diga: oferta é fundação, é alicerce para aquilo que eu estou construindo. Você já parou para pensar no tamanho da sua construção de vida? No tamanho dos seus projetos? No tamanho dos seus sonhos? Você já parou para pensar nisso? Qual é o tamanho da construção que você está levantando? Pastor, é grande. Pense em alguém que sonha alto, pastor, sou eu. Amém. E nós temos que sonhar alto mesmo. Tem que sonhar grande mesmo. Agora entenda isso. Como está o seu alicerce? Como está a sua fundação? Pastor, eu quero ser a pessoa mais próspera do estado do Goiás. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tem alguém aqui querendo? Deixa eu ver. Tem gente que não tem fé nem para isso. O que você está alicerçando? Está a sua fundação? Como está a sua vida financeira com Deus? Como está? Como está? Todas as vezes que você prepara o alicerce, que você prepara a fundação, a obra ela cresce, prospera, avança e tem continuidade. Fui pastor na Bahia. Quantas dificuldades a igreja enfrenta. A igreja foi feita através de mutirão. Alguém sabe o que é mutirão aqui? Sabe, né? Junta aquele monte de homem para fazer a construção. Sabe? Tem uns, pastor Carlos, que se falar assim: pega a colher de pedreiro para mim, ele fica: é o quê? Cadê? Como é que é? Mas está lá para ajudar, para servir, com alegria. Só que aí depois também o resultado não é 100%. Em um mês de novembro, época de muita chuva, lá no extremo sul da Bahia, uma parte do anexo da igreja, a parte de trás, rachou de cima a baixo. Um irmão experiente, mestre de obra, olhou para mim e ele colocou a mão assim. Deu para ele colocar uns 4 dedos assim. Aí ele falou assim: pastor, isso aqui está um perigo. Eu falei: por quê? Ele disse: porque quando fizeram isso aqui, a fundação, o alicerce não era compatível com o tamanho da construção. Quando a chuva chegar, corre o risco de cair o anexo. Falei: misericórdia. E agora? Ele falou: o senhor tem que fazer, sabe o quê? Tem que descer lá embaixo, cavar, fazer umas amarrações com ferro, concreto, para talvez sobreviver à chuva. Ô irmão, quanto vai gastar isso aí? Ah, pastor, ferro tá caro. Acredito que uns 5 mil resolve. Falei: tá bom, vamos fazer uma campanha.
tiramos a oferta em um culto. O irmão foi e fez o trabalho, fez a fundação, cavaram, colocaram ferro, amarraram para um lado, para o outro, jogaram concreto. Aí ele falou: pronto, pastor, agora tá tranquilo. Eu falei: agora não, agora eu vou lá derramar óleo ungido em cima, que é para esse trem ficar garantido. Ele disse: pastor, agora vai dar certo, a chuva vem. Pastor Renato pregou lá, nessa época, um congresso que a gente tinha lá. Recebi o pastor Renato, ele ainda estava em Almenara. Irmãos, pense numa chuva. Pense numa chuva que parecia que o mundo ia se acabar. Aquele atacadão voou, estacionamento lá, árvore caindo para um lado, para o outro. E a igreja, pastor, lotada de gente chorando e dando glória a Deus. Pastor, e o anexo? O vento balançou para um lado, para o outro, arrancou umas 3 telhas de cima, mas não caiu, não rachou. Por quê? Porque estava alicerçada. Diga para alguém que está perto de você, diga: prepara a fundação. E não se preocupe com a obra. Diga: não se preocupe com a construção. Levanta a mão assim que eu vou profetizar, ó. Queira o inimigo ou não, você vai crescer. Queira o adversário ou não, você vai prosperar. Queira o adversário ou não, os teus sonhos serão realidade, porque o Senhor é o teu Deus e Ele garante. Eu estou te vendo aflita, preocupada, andando de um lado para o outro, delara soremianda rai. Porque os advogados não te deram muito, ela suricanto que a sarabaia. Só que o Senhor, Ele manda te dizer: eu sou o seu advogado e ao mesmo tempo eu sou o juiz. Pode ter causa perdida? Se Deus é o seu advogado e Ele é o juiz, tem como você perder? O Senhor diz assim: eu estou batendo o martelo, porque aquilo que eu te dei ninguém vai te tirar. Elebara suricantorabai, elebara suricanto que a série me anda racia. Eu estou te entregando a tua vitória. E você me perguntou ainda na noite que passou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Elebara sorecanto que a surianda raste caia. O que é que eu estou fazendo de errado, Deus? E Deus diz assim: você está gerando testemunho. Remando que a súria, porque não tem um dia que o adversário não trabalhe para te entristecer, para te parar, para te ofender. Só que Deus diz assim: eu tenho colocado um sorriso nos teus lábios, e cada vez que tu me adora, ao invés de murmurar, releva e a sorecanto que a sai. Porque o teu adversário muitas vezes se levanta e diz assim: para que você vai para o altar? Para que você vai adorar? Ele tenta lavar a surianda de todas as formas, te acusar, te entristecer. Só que o Senhor diz assim: eu sou a tua força, eu sou o teu galardão, eu sou o Deus que te vê quando ninguém te vê, eu sou o Deus que te ajuda quando ninguém te ajuda. Porquanto, filha, prepara, porque grande é a vitória. Não é o que os homens falam, é o que eu determino. E depois dessa tempestade toda, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Dá um abraço nela, Ludmila. Cadê você que dá glória? Cadê você que dá aleluia?
Cadê Elara Suricandoravai? É seu parente? Porque Deus está me mostrando entrando na sua cidade, a cidade de Goiás, por causa desse homem. Elevar a sorecanto que a súria rácia. Deus está entrando dentro de Goiás agora para quebrar uma obra de macumbaria. Cadê você que acredita num Deus que desfaz as obras do diabo? Deus está quebrando uma obra de macumbaria que foi feita e a causa foi inveja. A pessoa te invejava. Inveja eleva e a sorecanto que assai. Não somente o que Deus te deu, mas inveja a pessoa que Deus te fez. Deus está entrando agora com o anjo dele, Derebe a Súria Rácia. Esse anjo está com uma espada de fogo na mão. E ele, Ebara Surianda Rácia, ele entra em uma rua agora. Sim, Deus, Decaia Suriandahai. Deus está falando para mim que o nome da rua é Félix de Bulhões. Conheço. Dentro desta rua, o anjo entra agora para desfazer a obra que foi deitada na encruzilhada, para prejudicar a tua vida, para prejudicar a tua família. Deus está visitando o coração de uma mulher agora, e Deus diz assim: aquela criança quem te entregou foi eu. Aquela criança vai ser grande na terra, porque fui eu que te entreguei como um presente, você sabe. No momento em que o inimigo, Derebe, Assuri andará, Hassai, Déria, tinha se levantado para acabar com tudo, eu, o Senhor, dei uma ordem, parei o inimigo e ainda te dei uma criança, para que a tua história seja contada. E agora, diz o Senhor, tudo que estava travado na tua vida, eu estou destravando. O Deus que assina documentos, abre a tua mão, homem, as duas mãos. Deus está entregando documentos assinados. Deus está entrando até dentro de cartório por tua causa. Elevaia, soremanto que a súria rai. Estou quebrando e desfazendo as obras do mal, e estou transformando o mal em bênção. Diz o Senhor. Dá um abraço nele, minha filha, porque ele aqui não está representando o seu tio, não está representando o seu pai. E Deus diz assim: eu estou te protegendo, eu estou te guardando. Fizeram uma ameaça contra a tua vida, só que eu, o Senhor, Delebe a Súria Rai, acampo os meus anjos em tua volta. Alá canto que a subriantereia cerebia rácia. Pegaram um objeto e disseram assim: nós vamos acabar com a vida dela. Só que o Senhor diz assim: não tenha medo, porque quem te guarda sou eu. E a história de tragédia que aconteceu na tua família não vai se repetir, diz o Senhor. Então abrace que ele representa o seu pai aqui hoje. Abrace e dá um glória a Deus, igreja. Jovem, fique tranquilo, porque Deus que já assinou o seu diploma. Não é uma profissão que você escolheu, é uma missão que Deus te entregou na terra. Aleluia. E ele diz assim: não se preocupa, porque do jeito que eu abri aquela porta, eu sou Deus para manter a porta aberta. Porque eu te entreguei, Derebe, a Súria Andaraia, Sérebia Rácia, a medicina, Alaia Amanto que a Súria Andarai, como um ministério. Tu vai salvar muita vida, tu vai ajudar muita gente, você vai cuidar de muitos que, olha, os grandão não quer cuidar. Só que o Senhor diz assim: eu coloquei um amor tão grande no teu coração, eu te fiz um servo desde criança, alguém que se preocupe e sente a dor do outro. Fique em paz, porque eu já assinei aquele diploma. Eu vou te fazer grande na terra, diz o Senhor. Remandarabaia suricanto que a cerebiácia. Ei, jovem, foi Deus que te colocou do lado dele. Eu não te conheço, mas Deus te conhece.
E o Senhor diz assim: eu estou confirmando esta aliança. Telemando que Assúria. Os dias são difíceis, mas suporta o processo para viver um grande propósito, porque Deus vai fazer vocês dois muito bem sucedidos. Vocês vão ser fonte de bênção para as famílias. Decalamanto que a Súria andaraia séria. Deus diz assim: filha, você vai honrar muito uma família que assina como santos, porque Deus te escolheu para mudar a história desta família. Através dessa aliança, uma nova história também é contada de vida sentimental. Porque aonde teve muita confusão, separação, Deus diz assim: eu estou fazendo uma aliança, e nessa aliança eu sou a terceira dobra, então não se quebra facilmente. Eu estou dando honra, eu estou preparando tudo. Vai ter festa, vai ter dupla honra, e até na presença dos inimigos, porque muitos acharam que não ia dar certo e não ia dar. Só que eu, o Senhor, decidi abençoar. O segredo é estar na minha presença, diz o Senhor. Dá um abraço vocês dois. Deus está selando a vitória de... Cadê a igreja aqui da glória? Deus está abrindo as portas. Quando foi cantado aqui: não há ferrolho e nem portas que impeçam o agir de Deus, é porque Deus, ele despedaça todo o ferrolho de bronze. Aleluia. As portas estavam fechadas, mas Deus decidiu, e vocês estão saindo daqui hoje gerando testemunho. Mas não é portinha não, porque portinha já tem. Deus está abrindo portão. Aleluia. Deus está escancarando, delebre, arassuri cantaraia, cérebia rácia, porque chegou o tempo da dupla honra, diz o Senhor. Chegou o tempo da dupla honra, diz o Senhor. Cadê você que dá glória? Aleluia! Jordânia, eu estou vendo você com um papel na mão. E Deus diz assim: hoje, neste lugar, eu estou te entregando como se fosse um diploma de formação. Deus diz assim: tu passaste pela água, tu passaste pelo fogo, mas tu foste aprovada, diz o Senhor. Hoje eu te entrego um diploma de formação. Elebara calassuri biofasto que me anda rácia. E não tenha medo, porque da matéria que você foi aprovada, você não volta mais. Deus diz assim: ficou já para trás. Elebre a surianda rácia. E agora, elemanto que a série me anda rai. Só abra a boca e anuncie que o Deus que cura câncer resolve tudo e não tem causa impossível para ele. Dá um abraço na tua mãe e comemora, porque hoje é dia de festa. Jesus, Senhor dos exércitos. Cadê você que dá glória e aleluia? Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe
altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Que palavra, pastor Samuel, glória a Deus por este programa. Deus está falando aqui desde o início, né? Os olhos ficam até marejados, porque quando Deus fala, nosso coração ele arde, a gente sente aquele arrepio da sua presença e com certeza, se este homem e essa mulher usar dessa palavra agora como combustível para vir buscar esse Deus do impossível, pastor Samuel, também vai experimentar grandes milagres em sua vida e nós estamos profetizando que isso vai acontecer antes da virada do ano. É isso mesmo. Nós temos, inclusive, um encontro marcado na quinta-feira, a partir das 19h30, no nosso culto profético. E se você vir buscar a Deus, eu tenho certeza de que o milagre de Deus já está te esperando na ponta do altar. Deus está pronto para honrar a sua fé, porque fé gera ação gera milagre. Nesse momento nós vamos orar. Coloca já, né, esta fé em ação através da oração. Enquanto não chega a quinta profética, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas, os sonhos, os projetos, também quem nós amamos, né? Nossa área sentimental, nossa área profissional, ministerial, enfim, a vida como um todo. Pastor Samuel, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai. Sim, Deus. Nós acreditamos, ó Deus, Aleluia. na força do Teu poder. Sim, Pai. O Senhor é o Deus que dá vida,
O Senhor é o Deus que cura, Glória a o Deus. Senhor é o Deus que restaura, que transforma. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar os teus filhos e filhas que assistem este programa. Aleluia. Que cada vida, Senhor, seja agora alcançada pelo Sim, teu Deus. poder. Que a tua presença possa tomar conta deste ambiente, Aleluia. deste veículo, desta casa, deste ambiente de trabalho. Deus, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa, ó Deus, trazer milagres extraordinários e que antes da virada do ano, esta vida possa testemunhar da grandeza do teu poder. Sim, Deus vai quebrando agora toda maldição, vai repreendendo agora todo mal. Nós rejeitamos e repreendemos toda seta maligna de enfermidade Sim, Deus. e profetizamos a vida. Hum. Profetizamos a vida neste Aleluia. casamento. Profetizamos a vida nesses projetos, Sim, Pai. nesses planos. Profetizamos a vida, Senhor, para esta família, para esta empresa. Nós profetizamos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Receba a vida e vida com abundância. Que o Senhor te conserve em paz e em santidade. Nos vemos na quinta profética. Estaremos ali na ponta do altar para sermos bocas de Deus para a sua vida, para mudar a sua história. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Lembre-se, Jesus te ama e nós também. E o nosso lema, Pastor Samuel? Vem ser feliz. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz.